Olá! Falaremos hoje sobre organização do Estado. Faremos uma sequência de vídeos para tratar sobre este assunto. Para começarmos a tratar da temática referente à organização do Estado, nós primeiro precisamos debater acerca do que é composto o Estado, qual é o sentido, o significado de Estado. Bem, a doutrina clássica considera que os elementos integrantes do Estado são território, o povo e o governo soberano, a soberania. O que seria esse território, este elemento constitutivo do Estado? Bem, ele significa a dimensão física. E esta dimensão física é exatamente o local onde é exercido o poder do Estado. Ou seja, é o domínio espacial, onde se vigora determinada ordem jurídica. Já o povo é o elemento subjetivo, são as pessoas que integram este Estado, são os nacionais deste Estado. Já o governo, por sua vez, eles representam o quê? O aspecto político do Estado. E este governo, para conseguir organizar, estruturar, impor as suas decisões, tudo isso dentro do Estado, é preciso que ele seja soberano, ou seja, a vontade deste governo deve estar independente, não deve estar subordinada a nenhum outro poder, tanto no plano interno como internacional. É por isso que no âmbito internacional nós falamos muito em estados soberanos, ou seja, nós estamos, quando falamos isso, qual que é o indicativo? Que esses estados são respeitados como soberanias e, portanto, com a capacidade, com o poder de impor a sua vontade dentro do seu território perante os seus nacionais. Bem, resumindo uma frase do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, importante constitucionalista brasileiro, o Estado é uma associação, que é o povo, né? Uma associação humana, radicada em base espacial, que é o território, que vive sob o comando de uma autoridade, que é o poder, não sujeita a qualquer outra soberania. Então, os estados, eles possuem diversas maneiras de se organizar, né? Como vocês podem ver, independentemente se vocês forem analisar outros países, eles possuem algumas diferenças em relação à sua organização. E desta forma de Estado é a maneira pelo qual o poder está distribuído no âmbito do interior do Estado. Em outros dizeres, é a distribuição territorial do poder. Tendo em vista esta compreensão das formas de Estado, a gente pode dizer que o Estado é classificado em Estado unitário e o Estado federal. O que seria esse Estado unitário? O poder político está territorialmente centralizado. Ou seja, nós verificamos no Estado unitário a centralização política do poder. O poder está centralizado de tal forma em um núcleo estatal único, da qual se irradiam todas as decisões, que neste centro de poder, nesse Estado unitário, só existe um centro produtor de normas. Um exemplo de Estado unitário é Portugal. Já o Brasil foi unitário, mas desde a Constituição de 1891, nós passamos a ser um Estado federal. Para que se possa ter governabilidade no Estado unitário, admite-se a descentralização administrativa. Ou seja, nesse tipo de Estado, mantém-se a centralização política, mas a execução dos serviços públicos e das políticas públicas, ela é
descentralizada, exatamente para eu poder alcançar todo o território daquele estado. Bem, já o Estado Federal, o poder político está territorialmente descentralizado. Há várias pessoas jurídicas com capacidade política distribuída neste Estado. Cada uma delas possui autonomia política. Eles não são soberanos, eles possuem autonomia política. São vários os centros produtores das normas. Então, a gente pode afirmar que no Estado Federal existe uma pluralidade de ordenamentos jurídicos. O Brasil é um exemplo disso. Nós possuímos vários entes federativos. Nós temos a União, temos os estados, o Distrito Federal, os municípios, e todos eles podem legislar. Todos eles são dotados de autonomia política, que é garantida pela nossa Constituição Federal. Bem, outra coisa que eu gostaria de ressaltar é a diferença entre a federação e a confederação. Na federação, porque, aliás, muitas pessoas confundem as duas. E qual que seria a diferença? Numa federação, há uma união indissolúvel dos entes autônomos, dos entes integrantes da federação, que tem como fundamento uma Constituição e que protege e consagra o pacto federativo contra eventuais violações. Desse modo, a federação jamais pode ser desmembrada, quebrada, não há direito de secessão. Agora, por outro lado, a confederação ela é diferente. Ela não é uma forma de Estado propriamente dita. A forma de Estado ou é unitário ou federal. Ela é, na realidade, a confederação, uma reunião de estados soberanos. A gente não está falando aqui de autonomia, nós estamos falando de soberanias. O vínculo é estabelecido entre esses estados soberanos com base em um tratado internacional, que pode ser denunciado a qualquer momento, dissolvido. Ao contrário da federação, portanto, a confederação se forma a partir de um vínculo dissolúvel. Portanto, há o direito de secessão. A confederação é exatamente uma referência histórica, pois não existe nenhuma atualmente. Historicamente, nós vimos a Confederação dos Estados Unidos, que perdurou dos anos de 1781 a 1787. Bem, então a partir daí, nós não vamos mais confundir federação com confederação, correto? Bem, então agora vamos passar para o próximo tópico, que são as características da federação. O que a gente pode falar? Que a federação tem características centrais, como, por exemplo, a descentralização do poder político. Os entes federativos, eles são dotados de autonomia política, eles não são soberanos, eles são autônomos. E esta autonomia política, ela se manifesta por meio de 4 aptidões. Então, vamos ver cada uma dessas aptidões da autonomia política. Primeiro, auto-organização. Os entes federativos, eles possuem a competência para se auto-organizarem. Os estados se auto-organizam por meio do quê? Da elaboração de suas constituições estaduais, exercitando o poder constituinte derivado decorrente. Os municípios, por outro lado, apesar de poderem se auto-organizar, eles fazem isso não por meio de constituições, mas por meio de leis orgânicas. Isso é o que a gente pode chamar de capacidade de autoconstituição. E autolegislação? Bem, muitos entendem que a autolegislação estaria compreendida dentro da auto-organização, que não é incorreto. No entanto, a gente precisa considerar como uma capacidade diferente. Fica melhor a visualização desta aptidão da autonomia política. Por quê? Porque a autolegislação é a capacidade dos entes federativos editarem suas próprias leis.
Em razão dessa característica que podemos dizer que, numa federação, há diversos centros produtores de normas e, portanto, nós verificamos uma pluralidade de ordenamentos jurídicos. Já a auto-organização é a capacidade de elaboração de constituições e leis orgânicas, que possuem um caráter geral. Já a autolegislação é a possibilidade de editar leis mais específicas para organizar também, mas para estruturar o Estado e regular determinados assuntos, temáticas que, dentro da Constituição Federal, já é prevista os temas que os estados, que os municípios podem legislar e o que é atributo da União, enfim. Bem, qual a outra aptidão que nós vamos ver? A autoadministração. O que significa essa autoadministração? O nome já nos diz muita coisa, porque é o poder que os entes federativos possuem para exercer suas atribuições de natureza administrativa, tributária e orçamentária. Desse modo, os entes federativos elaboram seus próprios orçamentos, porque senão eles não teriam autonomia. Eles arrecadam seus próprios tributos para terem também orçamentos e executam suas políticas públicas, exatamente para poderem ter autonomia dentro da sua esfera de atuação, segundo a repartição constitucional das competências. E a outra aptidão é o autogoverno. Os entes federativos, eles possuem um poder para eleger seus próprios representantes. É com base nessa capacidade que os estados elegem seus governadores e os seus prefeitos no âmbito municipal. Os estados, eles se organizam sob uma forma de uma federação por razões tanto geográficas como culturais. Um estado com um território muito extenso, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, possui normalmente grandes diferenças culturais e de desenvolvimento. E isso acaba exigindo uma atuação do Estado que não esteja preocupada apenas com anseios nacionais, verificando o anseio como um todo, mas também é preciso verificar as peculiaridades de cada localidade, exatamente para não deixar nenhuma região, nenhuma cultura desamparada. Dessa maneira, o estabelecimento de um Estado federal, ele tem como ponto de partida uma decisão de quê? Do nosso poder constituinte. É a Constituição, portanto, que estabelece o Pacto Federativo e vai criar os mecanismos tendentes a proteger a federação. Na Constituição Federal de 88, essa decisão política do poder constituinte é revelada em qual artigo? No artigo 1º, caput, que estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissociável dos estados e municípios e do Distrito Federal. Bem, tendo em vista isto e verificando quais são as aptidões da autonomia política dentro de uma federação, ou seja, a autonomia política de cada ente federativo, podemos afirmar que uma federação deve possuir as seguintes características. Bem, primeira, repartição constitucional de competências. Para que a ação estatal seja a mais eficaz possível, cada ente federativo é dotado de várias atribuições que lhe são próprias. A repartição de competência dos entes federativos ela é definida por quem? Pela Constituição. Ressalta-se também que no Estado Federal existe uma repartição do quê? De rendas. Não é possível ter autonomia sem ter um orçamento próprio. Nesse sentido, a Constituição Federal de 88 estabelece regras de repasse aos estados e municípios de receitas oriundas do quê? Dos impostos federais. Segundo o entendimento doutrinário, há que existir um equilíbrio entre as competências e rendas. Desse modo, não é possível aos entes federativos executar suas
atribuições se elas não possuem recursos financeiros suficientes para poder executar as atribuições que foram destinadas conforme estabelecido na Constituição. Bem, qual que é a próxima característica? Indissolubilidade do vínculo federativo. Isso a gente viu anteriormente, inclusive, para diferenciar federação de confederação. Então vamos retomar. Em uma federação não existe a possibilidade, o direito de secessão. Os entes federativos eles estão ligados por um vínculo indissolúvel. Próxima característica, nacionalidade única. Os cidadãos dos estados da federação possuem uma nacionalidade única. Não há uma nacionalidade parcial, por exemplo, quem nasce em Minas, em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, todos eles possuem a nacionalidade única, que é a nacionalidade brasileira. Bem, qual seria a outra característica? Rigidez constitucional. Em um Estado federal, é necessário que exista uma Constituição escrita e rígida para proteger o pacto federativo. Isso é decorrente do fato de que a Constituição estabelece o funcionamento da federação, inclusive distribuindo as competências, e, portanto, poderá ser modificada por um procedimento que tem que ser mais dificultoso e solene. E, além disso, no Brasil, o princípio federativo é considerado uma cláusula pétrea e, portanto, não se pode deliberar por emenda constitucional a sua modificação tendente a abolir a federação. Ela é um núcleo duro que não pode ser alterado por emenda constitucional. Como decorrência da rigidez constitucional, existirá um Estado federal com um mecanismo de controle de constitucionalidade das leis, exatamente para evitar que um ente federativo invada na esfera de competência do outro. Então, uma lei estadual pode ser declarada inconstitucional por entrar na competência que seria típica da União, por exemplo. Outra característica, existência de mecanismos de intervenção, que a gente vai ver daqui a alguns vídeos. Não há direito de secessão em uma federação, portanto, os atos que contrariam o pacto federativo precisam ter uma reprimenda, e isso será feito por meio dos mecanismos de intervenção que evitam a ruptura do pacto federativo. Nós verificamos intervenção federal ou estadual. E por meio desse mecanismo, portanto, fica suprimida temporariamente o quê? A autonomia política do ente federativo, até se recompor o equilíbrio e preservar o pacto federativo. Bem, além disso, outra característica é a existência de um tribunal federativo. É necessário que exista um tribunal com a competência para solucionar os litígios envolvendo os entes federativos. No Brasil, o STF atua como este tribunal federativo. Por quê? Porque ele processa e julga originariamente as causas e os conflitos existentes entre a União e os Estados ou entre os Estados. Além disso, a gente precisa destacar, para vocês não confundirem, que o STF não julga os conflitos envolvendo os municípios, embora estes sejam entes federativos. Última característica, participação dos entes federativos na formação da vontade nacional. Nas federações deve existir um órgão legislativo representante dos poderes regionais. No Brasil, quem que é esse órgão? É o Senado Federal, que representa os estados e o Distrito Federal. Então, na federação, nós verificamos que os municípios não participam da vontade nacional. Nós verificamos, portanto, que os municípios possuem algumas características diversas dos outros entes federativos, correto? Bem, vamos agora falar sobre as classificações das federações. Por quê? Porque não existe uma homogeneidade entre as federações.
Muito pelo contrário, cada uma delas possui uma característica particular. E, portanto, a doutrina chegou a estabelecer uma classificação para as federações. Se nós formos falar sobre a classificação das federações quanto à origem, as federações podem ser por agregação ou por segregação. Bem, no federalismo por agregação, a formação do Estado Federal ocorre a partir da reunião de Estados soberanos que o pré-existiam. Então, um exemplo histórico é a Federação dos Estados Unidos, que se formou a partir das 13 colônias. Nesse caso, houve um movimento centrípedo, ou seja, nós tínhamos as 13 colônias e depois nós verificamos um movimento direcionado ao centro para formar um Estado federativo. Já no federalismo por segregação, que é o que a gente verificou no Brasil, ao longo da história, é exatamente quando existe um Estado que antes era unitário e ele se descentraliza politicamente. Então, até 1891, o Brasil era um Estado unitário. Com a Constituição de 1891, passou a ser um Estado federal. As províncias, que até então eram existentes, se tornaram Estados-membros e passaram a ser dotadas do que? Da autonomia política. Então, a federação se formou a partir de um movimento centrífugo, ou seja, direcionado para fora. Quanto à concentração do poder. As federações podem ser classificadas quanto à concentração do poder em centrípetas ou centrífugas. Na federação centrípeta, o poder está concentrado no centro, portanto, o governo central detém a maior parte do poder. Assim, nesse tipo de federação, a maior concentração de poder na União, em detrimento dos estados. Então, a gente pode destacar que as federações que se formam em um movimento centrífugo, por exemplo, é o caso do Brasil, têm uma tendência de serem centrípetas quanto à concentração do poder. Já na federação centrífuga, o poder está mais concentrado na periferia. As entidades regionais detêm a maior parte do poder, a maior parte das competências. Assim, neste tipo de federação, há uma grande descentralização, com menor concentração de poder no governo central e ampliação dos poderes regionais. Essas federações se formam por um movimento centrípeto, como, por exemplo, dos Estados Unidos, e, portanto, têm a tendência de serem centrífugas quanto à concentração do poder. Porque, é claro, começaram como unidades independentes, não como um Estado unitário forte. Então, é por isso que a concentração do poder acaba sendo centrífuga. Bem, quanto ao equacionamento das desigualdades, as federações podem ser simétricas, ou seja, há uma distribuição igualitária de competências e de receitas entre os entes federativos, e, portanto, trata-se de um modelo especialmente eficaz no que tange à homogeneidade socioeconômica entre os entes federativos, e temos as federações assimétricas, que há o reconhecimento que existem disparidades socioeconômicas entre os entes federativos e, portanto, sempre há a busca para que seja corrigida essa desigualdade por meio de políticas públicas. Para vocês, o Brasil é uma federação simétrica ou assimétrica? Embora exista divergência doutrinária, a maior parte da doutrina considera o Brasil como uma federação assimétrica, já que há diversos dispositivos na Constituição de 88 que são voltados para reduzir e corrigir essas desigualdades regionais. Veja o exemplo do artigo 3º, inciso 3, que dispõe sobre o objetivo fundamental da República Federativa Brasileira, que é o que? Reduzir as desigualdades regionais. Está manifesto, portanto, que existe esta desigualdade que deve ser corrigida. Bem, por último,
Quanto à repartição das competências, nós podemos ver os seguintes tipos de federação: federação dual e federação cooperativa. A federação dual, também chamada de clássica, os entes federativos eles possuem competências próprias, que são exercidas sem qualquer tipo de comunicação com os demais entes. Cada um atua na sua esfera, independentemente do outro. Já a federação cooperativa, também chamada de neoclássica, os entes federativos exercem suas competências sempre em conjunto com os outros. As competências são repartidas para que a Constituição possa permitir a atuação conjunta a Constituição prevê, né, a atuação conjunta destes entes federativos. O Brasil adota que tipo? Federação dual ou cooperativa? Bem, se você respondeu que é o federalismo de cooperação, você está correto. Por quê? Porque a Constituição Federal estabeleceu competências comuns a todos os entes federativos. Veja o artigo 23 da Constituição e as competências concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal, conforme o artigo 24 da Constituição. Abram a Constituição, leiam a distribuição dessas competências, porque ficará mais clara essa percepção quanto ao tipo de federação que nós estamos tratando. Bem, pessoal, em relação a esta primeira parte, que é a parte conceitual da organização do Estado, como ele é integrado, a diferença entre Estado unitário, entre federação, confederação, características da federação, estes são os principais tópicos. Na próxima aula, nós vamos adentrar especificamente em relação à Federação Brasileira. Então, eu recomendo que vocês comecem a leitura pelo artigo 18 da Constituição Federal, depois passando pelo artigo 21 da Constituição Federal, e, por fim, o artigo 25 da Constituição Federal, para que possamos seguir os vídeos. Ou seja, o que eu recomendo é que vocês leiam estes artigos antes de passar para o próximo vídeo. Muito obrigada e até o próximo.